Bom, então, como eu estava falando, essa fase, né, do ciclo do ouro, ela traz um processo de imigração interna e também externa, da Europa para cá. Com isso, há um aumento populacional relevante aqui na região. E, ao mesmo tempo, o ouro ele também não é eterno. Então, teve um período que começa a ter uma diminuição, né, dessa exploração. E aí, cada vez mais, a administração portuguesa procura um novo produto para que seja plantado na região, né, do país, no país, para que seja um produto de valor ao comércio entre Brasil e Europa e principalmente Portugal. É quando surgem as primeiras mudas de café, né, no país, ali por volta de 1727, aí já, né, na fase de transição para a Revolução Industrial na Europa, principalmente na Inglaterra, mas aqui a base sempre foi agrícola. Então, continuava sendo o investimento mercantilista de produtos agrícolas para exportação, né? Então esse era o grande centro, né? O grande da atividade social, econômica e a própria política viviam ao redor dessas atividades agrícolas. E aí no início do século XVIII começa a fase do café, né? E aí seguindo um pouco essa mudança, né, da localização territorial, o café vai se adaptar bastante bem na região sudeste, no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, que é onde realmente se instala, né, toda uma produção e toda uma infraestrutura de comércio que vai permitir, no momento seguinte, recurso suficiente para o início da industrialização brasileira, né? Mas nesse momento, no século XVIII, o café se torna o grande produto, né? Aí ele vai durar aí desde esse princípio do século XVIII até início do século XX, como grande produto de exportação nacional, né? Ele atinge o auge aí por volta de 1870, né? Já no século XIX, tá certo? A escravidão é a base da mão de obra também da produção cafeeira, né? E, portanto, toda essa migração que já existia do Nordeste para o Centro-Oeste, ele vai agora para o Sul-Sudeste, né? E aí nós vivemos, então, esse contraponto nesse período em que a produção agrícola continua em bases latifundiárias, em bases bastante de grandes propriedades, e também com a mão de obra escrava, enquanto que na Europa, no século XVIII, começa a Revolução Industrial, principalmente tendo a primeira onda proveniente da indústria têxtil, principalmente, nesse período que começam a chamada Era das Revoluções. Então aí você vai ter a independência dos Estados Unidos em 1776, já nesse princípio da Revolução Industrial, você vai ter depois a Revolução Francesa, em 1789, e isso transforma o mundo, né? Essas revoluções afetam toda a estrutura, né, monárquica, né, que existia no mundo todo. Então começa a se discutir outras formas de governo, a monarquia constitucional na Inglaterra, começa a discutir a república na França, começa a discutir o federalismo nos Estados Unidos. Então tudo isso é um questionamento ao poder do rei, né? E isso então é um período em que você tem uma transformação não só com o avanço das ideias, e aí nós entramos numa fase em que o iluminismo ele está presente de maneira muito forte, aí a ciência realmente tomando a dianteira, né, com a necessidade de liberdade de pensamento, com também a liberdade em relação tanto à igreja como contra o rei, né, a monarquia.
E aí, cada vez mais, você vai criando um espírito capitalista. Você vai passando, então, de um momento mercantilista, em que esses produtos, né, os produtos da terra, mesmo o ouro, são os produtos principais, e passa a haver um processo de empreendedorismo, né, onde a burguesia, como se diz, a burguesia empresarial começa a buscar liberdade para ampliar os seus empreendimentos industriais. Então aí começa toda a transformação. A transformação ela é política, mas também social, no sentido também, inclusive, de finalizar o tráfico de escravos e acabar com a escravidão, né? Coisa que só foi acontecer no Brasil no final do século XIX, em 1888, pouco antes da República, né? do golpe republicano. Então, nesse período, então, nós temos um processo de transição. O Brasil ainda calcado na agricultura, né, como um exportador de café agora, como sendo o principal, bastante valorizado, por sinal, na Europa, enquanto, paralelamente, o processo de capitalismo industrial estava dando início na Europa, principalmente na Inglaterra. Então, todo esse processo de transformação acaba tendo repercussão no Brasil também, né? Obviamente, mas isso apenas no final do século XIX, com um atraso aí de, digamos, mais de um século, né, com o que estava acontecendo na Europa. E aí, na Europa, começa a ter um novo processo de reestruturação social, aí passando o trabalho escravo para a mão de obra assalariada. E aí é onde a pressão social e os conflitos sociais começam a acontecer, questionando esse processo de industrialização como sendo algo bastante desigual. Então, com isso, nós encerramos, digamos, essa primeira fase antes da vinda da família real ao Brasil, no início do século XIX, que é onde nós começaremos a tratar a partir do próximo vídeo.